Por que algumas pessoas entram em um novo ano cheias de planos, fé e esforço, e mesmo assim continuam travadas financeiramente, enquanto outras parecem avançar com constância, segurança e provisão? Porque o trabalho é o mesmo, a oração existe, mas o resultado não acompanha? Florence Scovel Shinn dizia que prosperidade não começa no dinheiro, mas no alinhamento interior com uma lei espiritual revelada na Bíblia. E talvez por isso, um dos versículos mais citados e menos compreendidos seja este: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir qual é essa unção bíblica que multiplica o que já está em suas mãos, organiza decisões, abre caminhos práticos e prepara você para um 2026 de crescimento real, mesmo que hoje exista medo, dívida ou confusão. Mas antes de revelar como essa unção funciona, segundo as Escrituras e os ensinamentos de Florence, eu preciso te conduzir a um momento pouco conhecido da vida dela, quando tudo parecia estagnado, e uma verdade bíblica mudou completamente sua forma de avançar. Nova York, 1927. O inverno chegava cedo naquele ano. As ruas estavam cheias, mas os corações vazios. A cidade crescia rápido, porém a instabilidade financeira começava a rondar muitas casas. Florence caminhava todos os dias entre compromissos, aulas e atendimentos, mas por dentro carregava um peso silencioso. Trabalhava muito, ajudava pessoas, ensinava fé, e ainda assim sentia que algo não fluía como deveria. Havia semanas em que os pagamentos atrasavam, convites diminuíam. A sensação era clara: esforço sem multiplicação. Em oração, ela foi honesta diante de Deus. Não reclamou, não acusou, apenas perguntou em silêncio: Senhor, onde está o princípio que ainda não compreendi? Numa noite fria, sozinha em seu apartamento, Florence abriu a Bíblia sem pressa. Seus olhos pousaram em Mateus 25, a parábola dos talentos. Ela já havia lido aquele texto inúmeras vezes, mas naquela noite algo diferente aconteceu. Ao ler: Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Algo se reorganizou dentro dela. Naquele instante, Florence entendeu que Deus não multiplica pedidos. Ele multiplica a administração alinhada com fé. Ela fechou a Bíblia, colocou a mão sobre o coração e fez uma oração simples, quase um compromisso. Pai, eu recebo com responsabilidade o que já colocaste em minhas mãos. Não peço mais quantidade, peço clareza, ordem e direção. Não houve emoção exagerada, apenas paz. Nos dias seguintes, Florence mudou pequenas atitudes, organizou horários, ajustou palavras, passou a agir como alguém que já confiava no cuidado de Deus. Em 2 semanas, novas palestras foram confirmadas. Em 1 mês, convites internacionais surgiram. O trabalho não aumentou em peso, aumentou em resultado. Florence percebeu ali uma lei espiritual clara. Quando a fé governa decisões práticas, a provisão acompanha. Não por magia, mas por alinhamento. Florence percebeu que Provérbios 10, 22 não estava apenas falando de dinheiro ou aumento material, mas de um estado espiritual que sustenta o crescimento. A bênção do Senhor é que enriquece. Não descreve um evento isolado, descreve um processo contínuo, no qual Deus participa quando a pessoa caminha em concordância com suas leis. Esse princípio aparece desde a criação. Em Gênesis 1:3 está escrito: E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus não criou pelo esforço, mas pela ordem da palavra. A criação aconteceu quando o que foi dito estava perfeitamente alinhado com a vontade divina. Florence entendeu que prosperidade segue o mesmo padrão. Não nasce do excesso de trabalho desconectado, mas da palavra, da decisão e da ação alinhadas. Jesus confirmou isso em seus próprios atos. Quando multiplicou os pães, ele não criou algo do nada. Primeiro organizou, depois abençoou e então repartiu.
Mateus 14:19. A multiplicação veio após ordem e responsabilidade. Em Marcos 11:23, Jesus ensina que quem fala com fé e não duvida verá o resultado. Não se trata de falar muito, mas de falar em concordância. Florence chamava isso de princípio da multiplicação responsável. Deus amplia aquilo que está sob cuidado consciente. Quando a pessoa reconhece que tudo vem de Deus, administra bem o que possui e age com fé prática, a provisão cresce sem trazer peso ou desordem. Provérbios 18:21 confirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando suas palavras declaram escassez, medo e confusão, isso limita decisões. Quando declaram confiança, direção e gratidão, elas abrem caminho para escolhas melhores. A palavra não substitui o trabalho, ela orienta o trabalho. Por isso, enriquecer biblicamente é avançar com paz, clareza e constância, sabendo que Deus guia o processo enquanto você permanece em movimento. Muitas pessoas travam financeiramente não por falta de fé, mas por acreditarem em ideias que não são bíblicas. Florence Scovel Shinn foi muito clara ao confrontar esses equívocos, sempre com base na palavra. Mito 1. Se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não importam. A verdade bíblica mostra que Deus age em parceria com a fé expressa. Jesus afirmou: se disserdes a este monte. Marcos 11:23. Florence ensinava que a fé silenciosa, sem direção prática, se torna passiva. Deus é soberano, mas escolheu agir por meio de leis espirituais que envolvem palavras e atitudes alinhadas. Mito 2. Falar de prosperidade é soberba. A Bíblia não chama prosperidade de pecado. Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor enriquece sem trazer dores. Florence dizia que soberba é confiar no ego. Prosperidade bíblica é confiar em Deus enquanto se administra bem aquilo que Ele entrega. Mito 3. Só líderes espirituais podem declarar. Romanos 10:10 ensina que a confissão vem do coração para a justiça. Florence reforçava que todo filho de Deus pode alinhar palavras com a verdade bíblica, desde que haja reverência, responsabilidade e ação coerente. Quando você entende Provérbios 10:22 sob essa luz, tudo muda. Não se trata de exigir de Deus, nem de espiritualizar preguiça. Trata-se de cooperar com as leis que Ele mesmo estabeleceu, caminhando com fé, clareza e movimento contínuo. Antes de continuar, faça algo comigo que ativa esse princípio de forma simples e bíblica. A palavra nos ensina que a confissão não é apenas pensamento interno. Romanos 10:10 diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, fé precisa sair do silêncio. Agora vá aos comentários e escreva, com calma e intenção: a unção que multiplica governa minhas decisões em 2026. Não escreva correndo. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta paz no peito. Escreva como quem assume responsabilidade diante de Deus, não como quem faz um pedido vazio. Porque no momento em que você declara isso com fé e consciência, algo se organiza dentro de você. E quando o interior se alinha, o exterior começa a responder. A primeira história é de Luciana, 41 anos. Manicure autônoma e mãe de uma adolescente. Ela não estava sem trabalho, mas tudo parecia não render. Atendia muito, ganhava pouco e o dinheiro desaparecia antes do fim do mês. Num dezembro difícil, tinha 34 guardados e uma sensação constante de cansaço. Ao ouvir um ensinamento inspirado em Florence Scovel Shinn, Luciana entendeu que sua fé estava correta, mas sua organização e expectativa estavam desalinhadas. Naquela noite, declarou Provérbios 10:22 com calma e decidiu agir diferente. Ajustou preços, mudou a forma de atender e passou a agradecer antes de receber. Em 7 dias, uma cliente antiga indicou seu trabalho para um evento fechado. Ela faturou $1.200 em um único fim de semana. Luciana resumiu assim: não trabalhei mais,
trabalhei melhor, com direção. A segunda história é de Marcos, 49 anos, pequeno comerciante. Ele tinha uma mercearia simples no bairro, aberta há mais de 10 anos. O problema não era falta de clientes, mas falta de crescimento. Tudo ficava no mesmo lugar. Ao ouvir sobre a unção que multiplica, Marcos percebeu que havia se acomodado espiritualmente e mentalmente. Em oração, leu Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Naquela semana, fez um decreto simples. Alinhou horários, reorganizou o espaço e tomou uma decisão prática: focar no que mais vendia. Em 10 dias, um fornecedor ofereceu condições melhores e o lucro mensal aumentou em cerca de 3.500 réis. Ele disse: quando alinhei fé com decisão, o negócio respondeu. A terceira história é de Dona Celina, 68 anos, viúva e aposentada. Ela carregava uma dívida de 11.400 réis de um tratamento médico antigo. Sua aposentadoria era de 1.320 e o medo era deixar esse peso para os filhos. Uma neta lhe falou sobre Florence. Mesmo sem entender tudo, Dona Celina decidiu tentar com humildade. Colocou o boleto sobre a Bíblia, leu o Salmo 37:5 e declarou com voz trêmula, mas confiante. Depois disso, descansou. Em 12 dias, recebeu uma restituição de um processo antigo que ela nem lembrava mais. 13.800 réis. Quitou a dívida e ainda ajudou uma vizinha. Ela disse: Deus não me deu pressa, me deu paz. Essas histórias têm um padrão claro. Nenhuma dessas pessoas ficou parada esperando. Elas alinharam fé, palavra e ação. Florence dizia que a provisão não corre atrás de quem reclama, ela acompanha quem caminha em ordem. Agora que seu coração já foi aquecido por esses testemunhos, eu peço algo simples: não avance apressado, respire fundo. O que você está prestes a receber não funciona por repetição mecânica, mas por estado interior alinhado. Prosperidade bíblica começa quando a alma desacelera e a mente se organiza. Florence Scovel Shinn ensinava aos seus alunos que honrar a palavra era criar espaço interno antes de agir. Ela dizia que nenhuma declaração produz fruto quando nasce da ansiedade. Por isso, antes de qualquer método, ela convidava todos a silenciar. Se você estiver em um lugar barulhento, pause agora. Vá para um canto tranquilo, um quarto, até mesmo o banheiro, onde possa ficar 2 minutos em silêncio. Jesus ensinou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Mateus 6:6. Agora, respire devagar. Inspire contando até 4, segure por 2, solte contando até 6. Faça isso mais uma vez. Sinta o corpo relaxar, sinta a mente desacelerar, sinta seu coração se tornar receptivo. Esse era o preparo que Florence fazia por volta de 1931, antes de ensinar seus decretos mais importantes. Ela dizia: a palavra só se move quando encontra um coração em paz. Quando estiver pronto, seguimos. Esta é a frase que Florence Scovel Shinn ensinava quando alguém pedia direção para prosperar sem ansiedade e sem excessos. Ela chamava essa declaração de decreto da multiplicação em ordem, não para forçar resultados, mas para alinhar decisões à provisão. Eu recebo a direção de Deus, administro com sabedoria e vejo a multiplicação sem dor. Leia novamente, agora, sem pressa. Deixe cada palavra entrar. Eu recebo. Não é exigência, é aceitação consciente. Você para de resistir e passa a cooperar. A direção de Deus. Prosperidade bíblica começa por clareza, não por volume. Deus guia escolhas. Administro com sabedoria. Mateus 25 mostra que Deus confia mais a quem cuida bem do pouco. E vejo a multiplicação. Não é instantânea, é progressiva. Cresce enquanto você caminha. Sem dor. Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor não traz peso emocional, nem desordem. Esse decreto não substitui a ação, ele orienta a ação. Parte B. Passo a passo do método.
900, 1.200 caracteres, mas 7 passos claros. Passo 1. Alinhamento inicial. Ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa, leia Provérbios 10, 22 em voz baixa. Isso ajusta a mente. Passo 2. Ação física simples. Organize algo pequeno. Mesa, agenda ou gastos do dia. Ordem externa ajuda a ordem interna. Passo 3. Preparação emocional. Respire 3 vezes profundamente. Isso reduz impulsividade e aumenta a clareza. Passo 4. Especificação consciente. Nomeie sua área. Finanças, trabalho, decisões, oportunidades. Não seja genérico. Passo 5. O decreto. Declare uma única vez, com convicção. Eu recebo a direção de Deus, administro com sabedoria e vejo a multiplicação sem dor. Passo 6. Gratidão prática. Agradeça e siga o dia normalmente. Gratidão mantém a mente em confiança. Passo 7. Não repetição ansiosa. Florence ensinava: repetir por medo anula a fé. Confie e haja. Florence sempre deixava 3 alertas claros. 1. Não use esse princípio para controlar pessoas ou situações específicas. Ele é para decisões e caminhos. 2. Não declare em dúvida ou pressa. Se o coração estiver agitado, espere alguns minutos. 3. Não discuta esse método com quem ridiculariza a fé. Proteja o que está em formação. Este método funciona quando fé, palavra e ação caminham juntas. Se em algum momento deste vídeo você sentiu paz, clareza ou uma convicção tranquila no coração, isso não é emoção passageira. É o Espírito Santo confirmando que essa palavra encontrou lugar em você. Quando Deus confirma, Ele também convida a ação consciente. Então, curta este vídeo agora. Não por algoritmo, mas como um ato de concordância. Romanos 10, 10 nos lembra que a fé se expressa. Esse simples gesto sela sua decisão de caminhar com responsabilidade espiritual em 2026. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa recuperar direção e esperança. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Quando você reparte luz, a luz retorna ampliada. E se você deseja aprofundar esse processo com visualizações proféticas bíblicas, exercícios de alinhamento e prática diária para começar 2026 com ordem, clareza e movimento. Há um material especial preparado com esse propósito. O e-book está com o link fixado nos comentários, como um apoio, não como promessa fácil, para quem quer caminhar com fé e ação. Existe uma verdade espiritual tão antiga quanto a própria criação. Deus responde à fé expressa em concordância com suas leis, não a impulsos emocionais. A Bíblia não diz, Deus criou quando sentiu. O texto é claro. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. A criação aconteceu porque a palavra foi liberada com ordem, intenção e autoridade. Esse é o princípio fundador. A fé bíblica se manifesta quando palavra e ação caminham juntas. Florence ensinava que o mundo espiritual opera por leis, assim como o mundo físico. Não é frieza divina, é coerência. Ela dizia que o céu responde ao movimento consciente. Por isso, Jesus ensinou a falar ao monte, Marcos 11, 23. E Tiago reforçou que a fé sem obras é morta. A palavra não substitui o trabalho, ela orienta o trabalho. Quando você declara com fé e age com responsabilidade, a palavra começa a trabalhar no invisível. É como plantar uma semente em solo preparado. Ela cresce enquanto você cuida. É por isso que Provérbios 10, 22 afirma que a bênção do Senhor enriquece sem dores, porque há direção, não atropelo. Prosperar, biblicamente, é avançar com paz, clareza e constância. A ciência ajuda a entender esse processo. Neurociência mostra que declarações conscientes, feitas com intenção e coerência, reorganizam padrões mentais e decisões. Romanos 12, 2. Física observa que sistemas respondem à ordem e à repetição coerente. A Escritura já dizia que os mundos foram formados pela palavra. Hebreus 11, 3.
Epigenética indica que hábitos mentais e emocionais sustentados influenciam comportamento e escolhas ao longo do tempo, o que confirma o ensino bíblico sobre perseverança e colheita. Gálatas 6:7. Por isso funciona. Não é mágica, não é promessa fácil, é alinhamento. Deus provê direção, você caminha. Deus sustenta a lei, você age dentro dela. Quando fé, palavra e ação se encontram, a multiplicação acontece, sem dor, sem confusão, com propósito. Se você deseja um apoio prático e bíblico para aplicar esse alinhamento diariamente, há um e-book com visualizações proféticas, exercícios de foco e organização espiritual para iniciar 2026 com clareza e movimento. O link está fixado nos comentários, como um recurso para quem escolhe agir com fé responsável.